Agradeço a eu estou sentindo a graça. A graça de Deus está na casa. Aleluia. Aleluia. Eu louvo a Calavácia por mais uma oportunidade. Eu louvo a minha Deus, a minha pastora. Cantará. Vamos abrir Mateus 28. Rabafácia. Quem está frio não vai sentir a graça de Deus. Aleluia. Hoje vai ter o movimento da graça de Deus. Aleluia. Oh meu Deus. Diz assim, na tarde do sábado, quando já começava a esclarecer para o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro, e eis que houvera e houve que houvera um grande terremoto, porque o anjo do Senhor, descendo do céu, chegou e removeu a pedra da porta e estava sentado sobre ela. Os irmãos podem se assentar, dando glória ao Espírito de Deus. Eita, meu Deus, Jesus está na casa, irmãos. Fique ligado, porque Ele vai tocar em você hoje, irmão. Aleluia, Espírito de Deus. Aqui a palavra do Senhor é para cantar. Jesus. Aqui a palavra do Senhor está falando acerca da ressurreição de Jesus. Jesus nasceu para que se cumpra as profecias de Isaías, do profeta Jeremias, do profeta Candarácia, do profeta Malaquias e do profeta Zacarias. A palavra de Deus estava falando acerca da ressurreição e do nascimento do Filho de Deus. Jesus nasceu de uma mulher, todo mundo sabe que é Maria, e o anjo Gabriel anunciou o nascimento de Cristo, e daí Jesus nasceu, e o ministério de Jesus foi começando a partir dos 30 anos. Jesus exerceu o cargo dele a partir dos 30 anos, e tem uma palavra aqui para você que quer cargo logo que entra na igreja. Não adianta, só porque você entrou agora, não adianta querer cargo agora. O cargo é no tempo de Deus. O cargo é no tempo de Deus. E Jesus exerceu o cargo dele a partir dos 30 anos. Jesus, quando era pequeno, Jesus ele ensinou os mestres da lei. Ele deu uma lição nos mestres da lei a partir dos 12 anos. A mãe de Jesus e José, que era marido de Maria, Jesus tinha assumido, e eles começaram a procurar Jesus. Só que Jesus não estava na cidade onde ele nasceu, Nazaré. E na hora que as mães e o pai foi procurar Jesus, Jesus estava no templo ensinando os mestres da lei. E quando Maria chegou, e Maria ficou preocupada com o sumiço de Cristo, e olha o que Jesus falou para ela: mulher, confia que eu venha fazer a vontade de meu Pai. E olha que os mestres da lei sabiam de cabo a rabo o Pentateuco, que quer dizer os 5 primeiros livros da Bíblia. Os mestres da lei sabiam tudo da Bíblia. E olha que quando Jesus nasceu,
ele foi cheio do Espírito Santo. Quando Jesus ia crescendo, Deus ia derramando a graça dele sobre ele. E Jesus era sábio demais. E Jesus dava uma nos fariseus. E Jesus dava uma nos mestres da lei. Presta atenção, a palavra de Deus diz que Jesus veio à terra. Deus amou o mundo de uma maneira que nem humano e nenhum teólogo pode explicar essa expressão de amor. Uma mãe pode amar o filho, é um amor grande. Agora Deus, imagine o amor de Deus pelos pecadores. Imagine o tamanho do amor de Deus pelos pecadores. Presta atenção, Deus, ele teve que se sacrificar. Por quê? Porque ele nos amou e enviou o seu único filho para morrer por nós. Presta atenção, sabe por que Deus não enviou Miquel? Sabe por que Deus não enviou Gabriel? Ele enviou algo que ia sentir falta, que ia tocar nele, que ia sentir machucado. E Deus foi lá e enviou Jesus para vir morrer na terra por amor dos pecadores. E daí João testificou estas coisas e escreveu, porque Deus ama o mundo de tal maneira, e todo mundo sabe que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus veio ao mundo não para que o mundo fosse julgado por ele, mas sim que fosse salvo. Muitas pessoas hoje pensam que Jesus é coisa barata. Muitas pessoas hoje pensam que Jesus é uma bobagem. Se Jesus aparecesse para você como ele aparecia para o povo de Israel, você ia temer a Deus. Sabe por quê? Porque Deus aparecia a Moisés face a face. Eu falo com da hora, face a face. Esse era o jeito que Deus falava com Moisés. Presta atenção. E daí a irmã de Moisés, que era Miriam, e Arão, que era irmão de Moisés, Deus falava com Moisés, e o profeta de Moisés era Arão. Como assim? Por exemplo, Deus me passa algo do céu, e da hora é minha profetisa. Eu falo assim para da hora, fala isso e isso para Rafael. Da hora está sendo a minha profetisa. Esse era o jeito de Moisés com Arão. E olha, uma coisa, Miriam sentiu ciúme porque Deus falava face a face com Moisés. E olha uma coisa, e Deus, que ele tem os olhos como chama de fogo, ele vê tudo. Aí tem pessoas na própria igreja que tem inveja. Como assim? Porque Deus só fala com a pastora, porque Deus só fala com os obreiros, porque os obreiros fazem isso e a gente não faz aquilo. Sabe o que é? É madrugada orando, é consagração, é sacrifício. Seja altar e não torre. Seja altar, que você vai ver o trabalhar de Deus na tua vida. Olha, Deus tem cada forma de falar com cada pessoa. Não adianta você ficar murmurando e resmungando. Ah, Deus só fala assim com essa pessoa, Deus só fala assim com outra pessoa. Deus fala com você do jeito que Ele quer. Se é na profecia, Ele fala com você na profecia. Se é no louvor, Ele fala com você no louvor. Se é na pregação, Ele fala com você na pregação. Mas Deus tem os seus tipos de falar com seus servos e servas. Mas não vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre acerca da ressurreição de Cristo. Glória a Deus, aleluia. E na tarde do sábado, Jesus morreu no dia de sexta-feira. Jesus estava no Getsemane, que está em João capítulo 18. O que significa Getsemane? Getsemane tem um significado de palavra prensa. Olhe para cá, eu estou suando. Tem pessoas aqui que estão suando. Nós estamos suando água com sal. Mas Jesus no Getsemane foi tão forte, foi a coisa tão forte, que Jesus ficou nervoso, que Jesus orou ao Pai 3
acerca de segredo. Presta atenção. Aí Jesus chamou esses três discípulos, foi orar no Getsemane. Aí Jesus falou para eles: vem lá comigo. E Jesus foi orar. E Jesus orou: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Por que Jesus estava falando isso? Sabe por quê? Porque a cruz era lugar de criminoso. A cruz era lugar de vagabundo. A cruz era lugar de matador, de criminoso. E por isso que Jesus sabia o que ia passar. E os poros de Jesus começou a sair sangue. Jesus ficou tão nervoso, que ele começou a suar, a ficar nervoso. A pressão de Jesus subiu. E olha, e começou a sair sangue do corpo de Cristo. Sabe por quê? Porque Jesus sabia que ele ia tomar chicotadas, que ele ia tomar cana na cabeça, que ele ia botar aquela coroa de espinho na cabeça. Por isso que Jesus suou frio. Aí deu aquele calafrio em Cristo, porque ele sabia o que ia passar por amor a nós. Glória a Deus. Aí Jesus falou para o discípulo: vai lá e aqui comigo. Jesus foi orar, orou a Deus. E na hora que Jesus voltou, os discípulos estavam como? Estavam acordados? Não. Os discípulos estavam dormindo. Por quê? Porque do peso espiritual. Tem pessoa, sempre a pastora nos ordena a não dormir no culto de oração. Sabe por quê? Porque Jesus também sabia o peso espiritual que estava contra a vida dele. E ele, tem pessoas que não é humilde. Tem pessoas que têm orgulho de dizer: eu não preciso de ninguém. Eu não preciso de ninguém orando por mim. Só eu mesmo oro por mim. Jesus, que é Jesus, o próprio Deus, pediu oração aos discípulos: vem lá aqui comigo. E na hora que Jesus acabou de orar, e ele foi ver os discípulos se estava acordado ou se estava dormindo. Na hora que ele chegou, os discípulos estavam dormindo. E ele chamou quem? Chamou Pedro. Não vem lá nem uma hora comigo. Aí ele cita essa passagem em Mateus capítulo 26 e o seu verso 41. Vigiai e orai. Por quê? Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Tem gente que está brincando com a carne. Tem gente que está dando lugar à carne. Eu estou fraco. Eu não consigo resistir. É mentira. É porque está vivendo na carnalidade. Não está fortalecendo o espírito. Não está dando lugar no espírito. Por isso que Jesus pediu oração aos próprios discípulos. Jesus pediu ajuda. Jesus pediu intercessão. Jesus mandou os discípulos orar com ele 1 hora de relógio. E Jesus chegou à beira dos discípulos. Só que os discípulos estavam dormindo. E a palavra diz assim: que os discípulos dormiam porque os seus olhos estavam pesados. Tem dias que é um peso espiritual que nos dá desânimo, que nos dá preguiça de orar. É aí que nós temos que resistir à carne, temos que resistir o diabo, porque ele coloca sono, ele coloca preguiça, ele coloca bocejo. Quando a pessoa começa a abrir a boca, acabou. A preguiça de orar na certa. É por isso que nós temos que resistir na hora do desânimo. E Jesus falou: orai comigo, velai comigo. Glória a Deus. Jesus pediu oração. Ore. Na hora que Jesus foi orar a segunda vez, novamente os discípulos estavam dormindo. Por quê? Estava fraco espiritualmente. Sabe por quê? Tem lugar que nem nós todos pode ir despreparado. Como assim? Nós somos crentes, verdade. Mas já olhou a tua vida espiritual como está? Por exemplo, aí você dá uma arte e diz: eu vou pregar para o macumbeiro no candomblé. Eu lhe aconselho, não vá. Se prepare primeiro e
Deus te ordenar, aí você vá. Porque você está achando que lá é demônio, lá é demônios, é capetas, é o verso, é tudo de Satanás. Então não vá despreparado a certos lugares. Se prepare em casa, ore, jejue, venha para os cultos de oração, porque aí você está cumprindo o que o apóstolo Tiago está dizendo em Tiago 4:7. Sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Sabe por quê? Aí tem certo ponto, uma palavra maravilhosa que diz assim, por exemplo, aí você vai a um terreiro, você vai pregar para o macumbeiro não vai querer te ouvir, porque vai ver luz no teu rosto. Como assim? Luz carnal? Não, é luz espiritual, é o que está dentro dele, que contempla o que está em você, é a face de Jeová. Então se prepare antes de ir nesses certos lugares, porque a nossa guerra não é contra a pistola, a nossa guerra não é contra 12, a nossa guerra é contra Lúcifer, e nós só vai ganhar Lúcifer com o joelho no chão, com palavra na mente, com a palavra no coração. Eu quero ver Lúcifer vir para cima de um crente cheio do azeite. Presta atenção aqui mais uma coisa, certo testemunho, rapaz, eu achei forte. Ó, tem gente que brinca com o diabo tanto e nem imagina o poder das trevas. Eu até falei a minha mãe, eu falei a ela esse testemunho. Certo pregador, pastor, foi pregar na África. E na África não é lugar lá mesmo de bruxaria, feitiçaria, mas lá tem crente. Olha, esse pastor foi pregar na África 3 vezes. Pregou 3 vezes. E na hora que acabou o último culto que ele pregou, ele disse que estava ele e o pastor e os obreiros. E na hora que ele estava andando, ele viu a calça dele fazendo isso aqui, ó. Ele fez isso aqui. Caramba. Ele viu a calça dele fazendo isso aqui. Na hora que ele olhou para trás, ele pensou que foi o obreiro brincando com ele. Ele disse que estava a distância do muro, mais ou menos 10 centímetros. Não viu ninguém. Aí ele disse, o cabelo duro de lá ele arrepiou. Aí continuou. Ele disse que 20 segundos depois a calça dele ficou assim, ó. Ele disse assim, ele ouviu uma voz dizendo, um tal do bruxo levita, dizendo, homem, tu saiu da tua nação para vir aqui no meu reduto. Ele disse que nunca sentiu a presença das trevas como ele sentiu naquele dia, e disse que o corpo dele se arrepiou todo, deu aquele calafrio, e disse que nunca tinha ouvido a voz do diabo como naquele dia. Disse assim, homem, o que tu faz no meu reduto? Como assim? Por exemplo, ou eu, um dos obreiros, um de vocês, sai do Brasil e vai para a Colômbia. Aí certo, o diabo vai e te desafia. Aí ele disse que o diabo falou isso para ele. Sabe o que o diabo falou para ele? Porque ele costumava dizer assim, que Jesus era mais valente do que Satanás nas pregações. E é verdade, Jesus é mais valente do que o diabo. Presta atenção. Aí, certa feita, ele diz assim, que ouviu, o que tu faz no meu reduto, quer dizer, na minha nação. E olha que lá, você está pensando que aqui não é na Bahia? Aqui na Bahia tem negócio de bruxaria, de macumba, de pó de beba, tem. Só que não é tão poderoso como na África. Sabe o que na África o poder das trevas faz? Lá o bruxo, ele levita a 1 metro do chão, com o poder das trevas. Imagine como é a África, o poder das trevas. O bruxo levita, fica dessa altura, voando. É o poder do diabo. E ele disse que ficou surpreendido, o corpo dele ficou arrepiado. E olha, ele falou assim, que o diabo falou para ele, tu disse que
que eu não posso te tocar, eu te toquei, agora e aí? Ele disse: rapaz, o cabelo arrepiou e o corpo arrepiou, ele sentiu medo. Sabe o que ele disse? Eu quero ver dormir com a luz apagada. Depois disso, aí ele disse: também naquele dia eu nunca tinha ouvido a voz de Jesus como naquele dia. Servo meu, ele pode até tocar na tua calça, mas no teu corpo, no teu espírito, na tua alma, só se eu permitir. Ei, presta atenção. Não tenha medo do diabo. Xingue ele mesmo. Acabe com ele. Sabe por quê? Porque ele só vai tocar aonde Jesus permitir ele te tocar. Ainda mais, se você estiver certo com Deus. Ah, meu Deus. Se você estiver fazendo o que Deus manda e andando na verdade, eu quero ver ele te tocar. Porque Jesus é mais valente do que Lúcifer. Ele tem poder. Lúcifer tem poder, mas Jesus tem todo o poder. Então não tenha medo de Satanás e não tenha medo dos demônios. Creia que Jesus está do teu lado até a consumação do século. Jesus nasceu, aí cumpriu as profecias. Aí chegou no Getsemane, Jesus suou sangue. E daí Jesus falou: é chegada a hora. Falou para o discípulo: é chegada a hora que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. E olha, Jesus falou assim: tem um que vai me trair. E olha, estava Judas Iscariote e os anciões daquele tempo e os fariseus, sabe com quê? Com tochas, com armas, pensando que ia vir pegar um ladrão. E olha que Judas falou assim para os fariseus e para os sacerdotes daquele tempo: o que eu beijar, esses vocês vão prender. E os sacerdotes e os escribas e fariseus estavam com tochas, estavam com armas, estavam com um pedaço de pau. Aí ele chega e pergunta, aí Jesus fala assim: a quem buscais? E ele fala assim: a Jesus o Nazareno. E daí, na hora que Jesus falou isso, teve uns que caiu, porque Jesus estava cheio do azeite. Tem uma tradução, ou é em João, ou é em Lucas, ou é em Marcos. Na hora que os fariseus chegam na beira de Jesus, os homens caem no chão de bruço, porque do poder que estava em Cristo. E na hora que os fariseus perguntam, aí Jesus fala assim: a quem buscais? E os fariseus falam assim: a Jesus o Nazareno. E Jesus fala: sou eu. E na hora que eles prendem a Jesus, primeiro, Judas veio com a falsidade dele, do diabo. Satanás já tinha entrado no coração de Judas e fez: mestre. Aí os fariseus já ficou ligado: é aquele, a gente vai prender ele. Aí Jesus fala assim: amigo, tu trai o Filho do Homem com beijo. E naquele momento Jesus sentiu a traição de Judas. Mas tem um porém: Judas foi profetizado que ia trair Jesus. Jesus não estava nem muito preocupado, porque foi profetizado. Aí Judas traiu Jesus. Os fariseus prenderam Jesus, manietou Jesus. E antes disso, Jesus falou para Pedro que Pedro ia negar ele 3 vezes antes que o galo cantasse. E Pedro duvidou da palavra de Cristo. E Cristo foi preso. Aí levaram Jesus para uma sala. Sabe como pegaram Jesus? Pegaram Jesus, botaram Jesus ajoelhado e pegaram o chicote. Imagine a sua que Jesus tomou. Pegaram o chicote e batiam. Tá. E Jesus sentindo aquela dor. Imagine uma ferida que você tinha, que a sua carne, aí botava aquela gases e ficava gases dentro da pele. Imagine a dor que Jesus sentia. Os vestidos de Cristo estavam todos sujos de sangue, e os vestidos estavam dentro da carne de Jesus. E olha que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Jesus sentiu a dor que ele nunca sentia naquele dia. E olha, os fariseus, os hipócritas, pegou um pedaço
tinham dores terríveis. Verdade, meu Deus. Obrigada, Jesus. Aleluia. O apanhar daquele Irmãos, que comia, ó Pai. Confesso a vocês que eu fiquei sentindo mesmo na hora que eu li essa passagem. Botaram Jesus de joelho. Imagine Jesus com a coroa de espinho, todo sangrando. E olha, tem outra. Você está achando que Jesus gritou de dor? Não gritou. Aí tem certas pessoas que tomam a topada. Ai, meu Deus! Aí toma a topada, bate o dedão do pé. Ai, meu Deus! E olha, que Jesus, você está pensando, Jesus apanhou, não foi de brincadeira. Foi chicoteada, foi paulada. Aí teve certo ponto. Peraí, rapidinho, vou beber uma água aqui. Glória a Deus, Glória aleluia. a Deus. Glória a Deus. Certo ponto, certo ponto, aí levaram Jesus para o sinédrio, para ser julgado. Sabe por quê? Porque Jesus acostumava a dizer para os fariseus que ele era o Filho de Deus, e era que não era mentira. Aí os fariseus queriam achar uma falha em Cristo. Aí teve certa disputa, certa discussão em João capítulo 8 acerca da mulher adúltera, que os fariseus e os hipócritas pegou a mulher adúltera até a Jesus e perguntou a Jesus o que ele ia fazer. E ele disse assim: se você, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E olha, tem pessoas aqui, tem pessoas que pensam que nós somos de ferro. Não, nós somos carne sim, nós somos humanos, mas nós também pode resistir o pecado, nós também tem força contra o pecado, porque Jesus nos deu essa autoridade. Aí Jesus falou: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E tem pessoas até crente que pensa que é a maior santarrona, que é o maior santarrão. Você tem pecado, eu tenho pecado, foi porque nós somos remidos pelo sangue de Jesus. E na hora que Jesus falou: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E todo, do menor ao maior, largaram as suas pedras. E Jesus falou: mulher, cadê os seus condenados, os seus julgadores? E ela falou: não tem. E o único que podia julgar ela, que era Jesus, que era santo, ele falou: nem eu tampouco te condeno, vai-te em paz e não peques mais. E depois disso, certa feita, houve uma discussão entre Jesus e os fariseus hipócritas, falando assim: com que autoridade e você faz essas coisas? Jesus faz uma certa pergunta para ele e diz assim: se vocês me responderem, olha o que Jesus falou: se vocês me responderem, eu vou dizer com que autoridade eu faço isso. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E os fariseus foi em secreto, pensando assim: se nós disser para eles que é do céu, ele vai dizer: porque você não crê? E se nós dizer se for dos homens, nós vamos temer o povo e nós vamos ser apedrejados, porque o povo considera João como profeta. E ele disse assim para Jesus: não sabemos. E Jesus falou também para eles: eu também não te digo com que autoridade faço isso. Eita, que resposta maravilhosa Jesus disse para eles. E olha, aí os fariseus começou a dizer que Jesus tinha demônio. E olha, e Jesus falou: eu não tenho demônio, eu honro ao meu Pai, porque o meu testemunho é verdadeiro, porque eu não estou só, está eu e meu Pai. Aí ele diz assim: agora sabemos que tem demônios. Aí Jesus diz assim: na lei diz que testemunho de duas pessoas é verdadeiro. E Jesus estava se testificando e estava testificando também o seu próprio Pai. E os fariseus, com raiva,
Aí os fariseus falou: como tu diz que é filho de Deus? Aí Jesus falou assim, tem uma passagem nesse mesmo capítulo: se vós não credes que eu sou, morrereis no vosso pecado. Ele disse: mas tu diz que o Cristo permanece para sempre? Já vos disse: se vós não credes que eu sou, morrereis no vosso pecado. Aí eles pensaram: oxe, por acaso ele vai se matar? Porque Jesus falou assim: para onde eu vou, vós não sabeis para onde eu vou. Para onde eu vou, vós não podereis ir. Aí eles pensavam, pode ler lá João 8. Aí eles pensavam que Jesus ia se suicidar. Não, Jesus ia ser entregue pela mão dos pecadores. Aí Jesus falou: se vós não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. O que Jesus queria dizer para eles acerca disso? Podia ele falar o que quiser, mas Jesus ia à cruz. Jesus ia morrer naquela cruz. Por isso que Jesus estava dizendo: se vós não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Se também não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Aí, eita, que lindo. Aí tem uma passagem que diz assim: aí Jesus fala assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu creio que o diabo usou a boca daqueles fariseus, que eles começaram a ranger os dentes, dizendo assim: como dizes tu, sereis livres, se nós nunca fomos presos? Aí Jesus disse, aí eles falaram para Jesus: nós somos descendência de Abraão. Como diz tu que nós seremos livres, se nós não nascer da fornicação? Aí Jesus disse para eles, aí ele falou para Jesus: Abraão, nosso pai. Jesus falou: não, porque vocês não ouvem a minha palavra e não me compreendem, porque não sois de Deus. Daí quando Jesus falou que ele não era de Deus, daí os fariseus começaram a encher de raiva. Sabe quando a pessoa é cristã, cheia de Deus, e fala para a pessoa assim: você é filha do diabo e você é filho do diabo. Você acha que essa pessoa vai gostar? Não vai. Vai ranger os dentes, vai ficar cheia de raiva, vai querer te bater. Essa foi a sensação dos fariseus contra Jesus. Aí Jesus lança essa passagem em João 8:44. Aí ele diz assim: nós somos filhos de Deus. Filho do diabo. Aí Jesus diz: como vós diz que sois filho de Deus e não compreende a minha palavra, porque eu vim de Deus? Eita, Glória a Deus. é forte. Imagine aí, por exemplo, quem tem discernimento de espírito, entra a pessoa aí de terno, de gravata, de saia longa, todo paraquitado e paraquitada. Quem tem discernimento e visão sabe quem é. Ou é o diabo, ou é o Espírito Santo. Então Jesus sabia quem estava nos fariseus. Aí os fariseus dizendo: agora sabemos que tem demônios. Aí Jesus falou: eu não tenho demônio, porque eu não sou mentiroso. E vós tem por pai o diabo e quereis satisfazer. Rapaz, quando eu leio essa passagem eu dou muita risada. Aí Jesus diz assim: e vós tem por pai o diabo e quereis satisfazer os seus desejos, porque ele é mentiroso e pai da mentira. E olha, aí os fariseus dizendo: nós somos filhos de Deus e descendência de Abraão. Aí Jesus dá mais outra nele: como diz que vocês são descendência de Abraão, que Abraão se alegrou no meu dia? Como assim? No dia que Deus pediu a Abraão para matar Isaac, aí sobre o cordeiro foi Cristo, Abraão se alegrou. Aí Jesus cita essa passagem. Aí ele fala assim: mas como diz tu que Cristo permanece para sempre? Abraão morreu há mais de 50 anos e tu diz que permanece para sempre.
Jerusalém fala: antes que Abraão existisse, eu sou. Aleluia, aleluia, Deus. Essas foram as palavras e o discurso dos fariseus contra Jesus. E daí começaram a pegar Jesus, a crucificar. E outra, em Jerusalém, no tempo da crucificação, estava em festa, estava um alvoroço, e era tempo da Páscoa. E nesse tempo tinha que soltar um preso. Aí naquele tempo foi Jesus e Barrabás que estava preso. Aí Jesus estava com Pilatos e Jesus foi saber. Olhou para Jesus assim. Eu creio que ele viu glória no rosto de Jesus. E Jesus mudo. Eu não acho nele crime algum. Aí volta de novo. Quem é a verdade? Perguntou para Jesus. E Jesus disse: o meu reino não é daqui da terra. Oh, glória. Aleluia, Pai. Porque eles te prenderam? Mas eles me viram todos os dias pregando na sinagoga, fazendo as obras boas, fazendo as maravilhas. Eles me prenderam porque o meu reino não é daqui da terra, o meu reino é do céu. E quem conhece a verdade, ouve a voz da verdade. Aí Pilatos fala assim: quem é a verdade? E Jesus botou o zíper na boca, calou. E outra, Deus vai lá e mostra em sonho a mulher de Pilatos, que era só... Eita, meu Deus! Olha, Jesus, ele foi pego por inveja. Prenderam Jesus, manietaram Jesus, acabaram com Cristo, deram soco. Teve outra, botaram Jesus de frente com um sacerdote no sinédrio. Aí teve um cara de pau, perdoa a expressão, dizendo assim: conjuro pelo Deus vivo, digas tu se tu és filho de Deus, o Cristo. Aí Jesus diz: breve vereis o Filho do Homem assentado ao poder da majestade. Tá, sabe o que eles falam? Sabe o que o sacerdote fez? Agora sei. Rasgou as vestes. Blasfemou. É forte. Sabe o que ele fez? Na cara de Jesus. Cuspiu na cara de Cristo. Mateus tivesse lá, mandava dar um pau na cara dele. Aí, na hora que Jesus falou que eles iam ver Jesus à direita de Deus, acima no céu, ele rasgou a veste. É assim que fala com o sacerdote? Rasgou. Pá! Na cara de Jesus. E Jesus mudo. Aí pegaram a cruz, botaram a coroa, pegaram a cana, espancaram Jesus, e as feridas de Cristo crescendo. Eu imagino, Jesus estava todo moído, Jesus estava todo acabado naquele dia. E olha, a palavra de Deus diz que Jesus não ia dar um grito, não ia dar um ai. E foi verdade. Jesus apanhou, tomou um murro, tomou soco, tomou tapa, tomou cusparada e quieto. Sabe por quê? Para se cumprir as profecias de Isaías. Glória a Deus. Aí botaram a cruz de Jesus. Eu imagino o peso da cruz, mais ou menos uns 40 quilos. Eu imagino, porque foi pesado mais. Botaram nas costas de Jesus. Eu imagino os carrascos. Eu imagino que os carrascos não eram fracos, não eram secos, não eram magrinhos. Eram os carrascos fortes, com aquele chicote forte. Eu imagino de sofá, borracha de sofá. Mas acho que naquele tempo não existia. Mas eu imagino, de quê? De couro, imagino isso, de couro. Aquele chicote forte. E Jesus lá. Aí botaram Jesus em um pedaço de pedra assim, aí botaram a mão de Jesus, prenderam, e Jesus apanhando, tome chicotada, tome chicotada, tome chicotada, 39 chicotadas, e Jesus mudo, nada de gritar. E Deus tinha 3 dias sem falar com Jesus, e Jesus gritou assim: Eloi, Eloi, lama
Meu Deus, acabaram com Cristo. Bateram. Eu creio que ele também deram. Aí acabou isso. Pegaram a cruz, voltaram em Jesus. Meu Deus. E Jesus com aquele peso, todo sujo de sangue, imaginando, se eu não for na cruz, o povo no ministério não vai ser salvo. Meu Deus, se eu não aguentar, nenhuma carne se salvaria. Por isso que Jesus aguentou, suportou aquela dor e botaram aquela cruz pesada em Jesus. E Jesus carregando aquela cruz pesada e os carrascos batendo em Jesus mesmo com a cruz. E Jesus caiu com a cruz e os carrascos levanta e batendo em Jesus, acabando com Jesus. E Jesus levantando. Aí teve certo homem, José de Arimateia, que os carrascos e os fariseus obrigaram a José carregar a cruz. Aí os carrascos, tá Jesus carregando a cruz. Eu creio que os carrascos pensavam assim: ele não vai aguentar. Aí forçaram José carregar a cruz com Jesus. E José carregou, e aquela cruz pesada. Só que Jesus não deixou. Aí Jesus pegou a cruz, botaram a cruz em Cristo. Botaram, sabe por quê? Porque Isaías diz que Deus não divide a glória com ninguém. A glória dele é só para ele. Aí botaram a cruz nele e Jesus chegou lá. Quando a pessoa morre, o espírito separa a alma do corpo. Não, a morte separa o espírito do corpo. Aí a morte chegou até Eliseu, separou o espírito do corpo de Eliseu. E Eliseu era homem poderoso, Elias era homem poderoso, Malaquias também era profeta de Deus, Zacarias, Oséias, Amós. A morte pegou o espírito dele e separou do corpo. Aí a morte pegou o espírito de Malaquias e separou do corpo de Malaquias. A morte pegou o espírito de Elias e separou o espírito de Elias do corpo de Elias. Aí teve outra, na cruz falou assim: a morte foi para Jesus, só que Jesus falou: Pai, a ti entregue o meu espírito. A morte não podia pegar Jesus, porque Jesus não te... Eu acho que você não entendeu ainda. Eu vou repetir, presta atenção. Pedro, a morte pegou o espírito de Pedro e separou o espírito de Pedro do corpo de Pedro. A morte pegou o espírito de Paulo e separou o espírito do corpo de Paulo. Só que quando foi na cruz, a morte foi até a Cristo, só que não podia separar o espírito de Jesus do corpo de Cristo. Aí Jesus falou para Deus: Pai, a ti entrego o meu espírito. E daí Jesus expirou e morreu. Na hora que Jesus morreu, antes de ele morrer, sabe o que os fariseus fez? Tem gente que é chicanista. Os fariseus falam assim: tu não é o Cristo? Salva-te a ti mesmo. Tu não salva os outros? E por que a ti tu não salva? Desce da cruz. Se tu é o filho de Deus. Jesus calado. Jesus, perdoa. Ele não sabe o que fazes. Aí Jesus falou: tenho sede. O diabo sabia. Pegaram uma lança, pegaram a esponja, encheram de vinagre e botou na boca de Jesus. Só que Jesus não bebeu. Jesus expirou. A perna de Jesus não foi quebrada. E outra, um soldado pegaram uma lança. Rapaz, eu creio que a lança tinha uma ponta, mais ou menos um triângulo. Enfiaram e rasgou. Saiu sangue e água do lado de Jesus. E hoje você não está nem aí para Jesus.
sai hoje pensando, rapaz, o que Jesus passou por mim. E olha que a palavra dele diz que nem todas as coisas que Jesus fez e que Jesus passou estão escritas na Bíblia. Não estão escritas todas as coisas, porque não ia caber às bibliotecas do mundo inteiro o que Jesus fez no mundo. E Jesus morreu. Aí o céu escureceu. Um dos carrascos se prostrou diante de Deus, dizendo: verdadeiramente é o Filho de Deus. E ele testificou que era o Filho de Deus. E olha, Jesus morreu, pegaram o corpo de Cristo, botaram em um sepulcro, a qual ninguém foi sepultado naquele sepulcro. Botaram Jesus naquele sepulcro. Domingo, quer dizer, sábado de noite, domingo de manhã, Maria Madalena vai lá, olha, cadê Jesus? Aí não vê ninguém. Aí, na hora que olha na porta, 2 anjos, vestidos de branco. O seu rosto era como um relâmpago. Aleluia. A face dos anjos. Glória a Deus. E disse: a quem buscais um vivente dentre os mortos? Os anjos estavam dizendo assim para Maria: vocês vêm atrás de Jesus, sendo que ele já viveu, sendo que ele já ressuscitou dentre os mortos? Não ouviu o que ele disse para os seus discípulos, que ele ia se encontrar na Galileia? E outra, aí Jesus ressuscitou, Maria Madalena foi ao sepulcro. Maria, o corpo do meu mestre, eu não sei onde puseram. Deus falou: Maria, Rabone, que quer dizer mestre? Não me detenhas. Que é isso, não me detenhas? Não se achegue, porque eu não subi ainda para meu Pai. Jesus disse para ela: vai e diga aos discípulos e a Pedro que eu vou ter com eles. E ela alegremente, com a ressurreição de Cristo, foi, avisou aos discípulos. Só que os discípulos duvidaram que Jesus ressuscitou. E veio Pedro e Tiago correndo. Só que Tiago correu mais do que Pedro e chegou ao sepulcro, viu lá o lençol dobrado. Meu Deus do céu. Aí Jesus ressuscitou e os discípulos ficaram 8 dias presos dentro de uma casa com as portas trancadas por causa dos judeus. E Jesus apareceu no meio dos discípulos. Paz esteja convosco. Eles, atemorizados, Jesus de novo: paz esteja convosco. Ele: mestre. E o outro incrédulo: eu só vou crer se eu ver um corpo, e se eu ver a marca na mão e as feridas no pé e na mão. E Jesus, sabendo disso, aparece novamente aos discípulos na vez de Tomé. E Jesus fala para Tomé: Tomé, incrédulo, seja crente e não descrente. Bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Como assim? Bem-aventurado é o povo do ministério que não vê Jesus, mas crê que ele existe. Ei, sabe da coisa? Sabe qual é a diferença entre Pedro, Paulo, Tiago e João? É que eles viram o Cordeiro. Sabe o que é isso? Eles viram o Cordeiro. O ministério verá, vai ver o leão. Você não entendeu não? Paulo, Pedro, Tiago e João viram o Cordeiro. O ministério semear, vai ver o leão da tribo. Eita glória! O ministério semear, vai ver a tribo, o leão da tribo de Judá. Oh, glória! Peço os amados irmãos que se coloquem em pé. Em nome de Jesus, papai. Eita, Cordeiro de Deus. Tem uma passagem que diz assim, em Hebreus 4. Você, presta atenção. Tem uma passagem que diz assim:
em Hebreus que se a pessoa já conheceu a palavra, já provou a palavra de Deus e sai do caminho, está crucificando a Cristo novamente. Então tenha consciência sobre isso. Se você se ousar e sair da presença de Deus, você vai estar crucificando a Cristo novamente. Oxe, mas Jesus não já morreu? É a palavra que diz. Amém? Amém. Peço aos amados irmãos, senhoras e senhores, coloque a mão nos seus corações.